pessoas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje o vídeo vai ser bem legal, bem interessante para quem está começando no sumo de robô, quem ainda não sabe com o que fazer o sumo, com que material utilizar, que componentes utilizar. Hoje vai ser um vídeo especial sobre motores, certo? Motores para sumo de robô. Eu vou falar aqui sobre alguns modelos, alguns tipos de motores que vocês podem utilizar. Eu vou dar aqui minhas opiniões, certo? Baseado na minha experiência, sobre os motores que eu utilizei, os motores que eu coloquei nos meus robôs e sobre os motores que eu já vi em robôs de outras equipes, mas isso como eu falei, isso tudo vai ser baseado em opinião, alguma coisa sobre dados, sobre os motores, sobre o datasheet do motor, mas basicamente vai ser minha opinião e experiência, e também vou tentar dar algumas dicas sobre como o motor funciona, como utilizar, coisas que acontecem no motor quando você coloca ele realmente num sumô. E essas dicas, essas coisas assim que vão pelo menos te ajudar a escolher qual motor utilizar, beleza? Bom, o primeiro motor que eu vou falar foi o motor que eu fiz o meu primeiro sumo de robô, que foi o Dodge. Tá? Ele foi para uma competição da faculdade. Eu utilizei um motor de vidro elétrico de carro, de máquina de vidro elétrico, esse motor aqui. Tá? Esse aqui, um dos prós dele, ele é bem barato, ele custa em torno de 30, 35 até 40 reais. Você consegue achar esse motor aqui para vender. O legal dele é que ele já vem com a caixa de redução, então é um conjunto inteiro por 35 reais. Ele tem o lado direito e o lado esquerdo, obviamente, tá? Tem uma engrenagem esse aqui, outra engrenagem sai do outro lado. Então, quando você for comprar, sempre compre o par, tá? Ele tem um alto torque, ele tem um torque excelente, ele tem muita força para empurrar os outros robôs. Só que em contrapartida ele tem uma baixa velocidade, o RPM dele é bem baixo, em torno de 60, 90, 100 RPM por aí. Ele tem um problema que, por ele ser um motor bem barato, toda a parte de suporte dele e da engrenagem dele e das escovas dele são de plástico. Então se ele começa a esquentar muito, principalmente esse suporte das escovas vai começar a derreter, beleza? Então você tem que tomar cuidado com isso. E ele também vem com um termistor, vou mostrar aqui para vocês. Ele vem com um termistor, no caso é essa conexão aqui que está sem nenhum fio, né? Ele vem soldado num termistor, ligado em série com ele, que aumenta a resistência quando o motor esquenta. Então o motor ele vai perdendo eficiência, ele vai desligando quando ele começa a esquentar muito. Então uma dica é você tirar daqui o fio que ele vem conectado, né? E passar direto para o motor, tá? Então isso vai fazer com que o seu motor não pare até que ele queime. Tá? Mas isso no sumo é legal, tá? Não vai achar que é ruim. Isso é uma segurança para o carro, obviamente para o motor não ficar lá travado até descarregar toda a sua bateria. Mas para o sumo isso vai fazer com que o motor geralmente esquenta em 5, 10 segundos no sumo de robô. Então se você não tirar isso, o seu robô vai parar em 5 segundos. E como ele é lento, ele demora um pouquinho para empurrar outro robô da arena, tá? Então, eu recomendo muito fazer isso. Aqui na carcaça desse motor também eu fiz vários furos, tá? Que é para dar ter uma ventilaçãozinha. Como ele é para carro, esse motor ele é vedado, então ele não tem nenhuma ventilação de ar, então ele acaba esquentando muito. Então é uma coisa que eu fiz, que não adiantou muito, mas é uma possibilidade aí, tá? E para colocar esse motor em um sumo de robô é bem fácil. Você só precisa substituir essa engrenagem aqui por um eixo. Você pode mandar fazer esse eixo. Tá? Mas se você não tiver como, se tiver uma usinagem, tiver um torno, tiver uma fresadora para fazer, você pode simplesmente ir numa serralheria, provavelmente você conhece alguém que faz solda, e soldar um parafuso M10 ou M12 sextavado, com a cabeça sextavada aqui no lugar dessa engrenagem. Tá? E só com isso você já vai ter um eixo legal aqui para colocar a roda. E já com rosca para você prender a roda do robô, beleza? O segundo motor que a gente vai falar hoje aqui é um motor de parafusadeira elétrica, no caso a parafusadeira a bateria. Tá? A vantagem desse tipo de motor é que ele já é feito para aguentar bastante carga. Então ele já é um motor já pensado em furar, sempre estar trabalhando pesado. Esse motor, o que eu recomendo para vocês, que vocês vão procurar ele em lojas de assistência técnica, tá, especializada. Então vai lá, viu, quero motor da parafusadeira de tal marca ou de tal marca,
vai testando, é bom sempre você levar uma bateria e um tacômetro, alguma coisa assim, para testar a rotação. Isso porque os fabricantes geralmente não dão tanta informação sobre esses motores, tá? É um pouco difícil de encontrar. Mas também pergunta para o pessoal da assistência técnica, qual que é o motor aqui que mais aguenta, qual que é o motor que vocês têm menos problema, qual que é o melhor motor que vocês têm aqui, tá? Provavelmente eles vão conseguir te responder. Esse é um motor que aguenta também bastante overvolt, então você pode pegar um motor 12 volts e colocar 16 volts, tá? Sem nenhum problema. Só que ele tem os pontos contras dele. Primeiro é o peso, a relação peso e eficiência, peso e potência dele. É um motor pesado, tá? Ele consome bastante energia, ele puxa bastante corrente da bateria e da sua eletrônica, então ele esquenta bastante também. Ele, por ser um motor in-runner, né, o centro dele que gira, essa característica do motor faz com que o motor gire numa alta velocidade, tá? E tenha baixo torque. Então você vai precisar ter uma alta redução, tá? E geralmente uma alta relação de redução ela vai se tornar pesada, tá? Então vai ser um conjunto um pouco mais pesado aí para o seu robô. Esse motor geralmente ele é selado, tá? Então você não consegue fazer o ajuste do timing do motor. O que isso significa? Ele vai girar melhor para um lado do que para o outro lado. Então geralmente você coloca um motor virado para a direita, outro para a esquerda, eles giram em sentido contrários, né? Um gira em sentido horário, outro anti-horário para ir para frente. Então, o que vai girar geralmente em sentido anti-horário, ele tem uma eficiência melhor do que o que está girando no outro sentido. Outra coisa sobre o motor de parafusadeira, que é bem interessante, é que você já pode comprar um motor junto com a redução da parafusadeira e montar tudo isso e colocar no seu robô. Então, tem algumas parafusadeiras que você pode até selecionar a velocidade dela. Então, você quer um motor com mais torque e um pouco mais devagar, quer um robô mais rápido, você consegue ajustar isso na redução, selecionando quantos estágios você vai utilizar da redução. Tem um problema nessas reduções que elas têm um controle de torque, então você consegue ajustar o quanto de força ele vai fazer. Então você precisa meio que burlar esse controle de torque, colocando os parafusos ali onde iria as bolinhas que fazem o controle. É uma gambiarra bem louca, mas é possível de ser feita, tá? O terceiro motor da nossa lista é um motor escovado também, só que de alto modelo, que é justamente este motor que eu tenho aqui, tá? Esses motores aqui eles já são mais bonitões, eles têm essas saídas de cobre gigantescas aqui, eles já vêm até com fiozinho, conector bullet para você começar a se conectar. Eles têm suas vantagens e desvantagens, tá? Geralmente eles são para tensões muito baixas. Você vai achar esse motor aqui geralmente para 2 ou 3S. E ele não aguenta overvolt. Você vai colocar uma 4S nele, ele vai esquentar em 5 segundos, isso girando no vazio, e vai queimar, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Só que ele tem algumas coisas boas. Por exemplo, você pode desmontar o suporte das escovas dele e fazer a troca. Tá? Então essa escovinha aqui, ó, ela desgasta com o tempo e você pode simplesmente comprar uma nova e trocar, coisa que no motor de parafusadeira você não consegue, você teria que trocar o motor inteiro, tá? E como você consegue desmontar ele, também é mais fácil de você, caso ele queime, né, você refazer o enrolamento. Você pode tirar todo o rotor dele aqui de dentro e refazer o enrolamento desse motor, tá? Uma coisa legal é que você também encontra mais informações sobre ele. Por exemplo, eu sei que esse cara aqui tem 5 slots, então ele tem 5 bobinas aqui dentro, tá? E ele também tem 10 turns, ou seja, a cada bobina tem 10 voltas. Então isso é uma característica do motor, isso não quer dizer que ele é melhor ou pior, mas é uma característica. Esse motor geralmente aqui vai ter uma maior rotação, vai consumir mais corrente, só que ele também vai ter um pouco mais de torque, tá? Ele vai esquentar mais, vai queimar mais fácil do que um motor que seja de 35 voltas, motor de 30 voltas, tá? Esses motores com mais voltas, eles consomem menos corrente, ele tem um RPM mais baixo, só que geralmente eles esquentam menos também, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esses motores, porque eles são bem frágeis, assim. Não que ele vai quebrar, mas que ele queima bem fácil, tá? Um motor que está sendo bastante utilizado hoje em dia, que tem bastante gente começando a utilizar, começando a fazer bons testes, ele está dando um bom resultado, são os motores brushless Outrunner, que são utilizados geralmente em automodelos e aeromodelos.
Esses motores, eles são bem leves, eles pesam pouquíssimo, a relação entre peso e potência desses motores é bem grande, é bem vantajosa, tá? Eles geralmente apresentam bastante torque e um RPM mais baixo. Mas o que é bom dele ter bastante torque? A sua redução pode ser menor. Se você usar uma relação aí de 8:1, 10:1, 9:1, você já consegue ter um robô com muito torque e com uma velocidade muito legal, tá? Qual que é o ponto fraco desse motor? Primeiro, ele é frágil, ele quebra com muita facilidade, os ímãs dentro dele quebram com muita facilidade, tá? É difícil de controlar ele, porque você primeiro vai ter que comprar um ESC, e esses ESCs, eles não vêm com reversão, eles só vão para um lado, tá? Então você precisa achar um ESC que aceite trocar a programação dele, você precisa aprender como fazer isso, e é uma droga, tá? Você precisa saber muito bem como soldar, para não fazer nenhuma cagada ali no seu ESC. E depois que você trocou a programação do ESC, você ainda precisa fazer o ajuste do timing do motor para você conseguir ter um torque decente no motor, tá bom? Isso não é necessário, mas é uma recomendação para melhorar ainda mais a eficiência do motor. E tem um outro problema também, que geralmente você vai precisar fazer modificação no eixo, tá? Às vezes você vai ter que inverter o lado do eixo, ou você vai ter que cortar o eixo desse motor para poder encaixar numa redução. Você pode usar uma redução planetária, funciona, só que a redução geralmente não aguenta muito, ela começa a quebrar, porque esse motor tem um torque altíssimo. O que eu recomendo mesmo, se você for utilizar esse motor, é projetar uma redução com engrenagens dente reto, tanto faz, mas que uma engrenagem, uma redução mais robusta, tá bom? E como é uma relação menor, vai ficar mais barato, porque você vai ter menos estágios, menos engrenagens, então e todo esse conjunto vai ficar bem leve, tá? Uma dica legal sobre esse motor é que você pode utilizar resina epox em cima dos ímãs dentro do motor para ajudar a fixar eles e manter eles no lugar, e também evita de quebrar esses ímãs lá dentro, tá? Já aconteceu comigo de eu estar testando o robô ainda, o robô nem tinha ido para competição. Aí estou lá testando o robô, começa a ouvir um barulho arranhando, de alguma coisa arranhando. Eu vou lá, desmonto o motor, tem um ímã quebrado no meio, tá? Então é quase que essencial você passar resina nos motores, tanto para combate, para sumô, para qualquer categoria, porque esses motores são para aeromodelo, tá? Eles não são preparados para receber impacto. Um outro tipo de motor que está sendo utilizado hoje em dia é o brushless in-runner, que geralmente são motores que são utilizados em automodelos, em carrinhos de controle, tá? Diferente do outrunner, é o meio dele que gira. Então ele vai ser um motor que vai ter um alto RPM e um baixo torque. Então por esse motivo você também vai precisar de uma redução maior. E como esse motor tem uma rotação muito grande, provavelmente o pinhão, o primeiro estágio ali da sua redução, vai ser danificado bem rápido, tá? Desgasta muito rápido as engrenagens da sua redução. Mas ainda assim é um motor que tem uma relação de potência e peso muito boa, tá? Uma coisa também sobre esses dois tipos de brushless, né, são motores que você encontra muita opção no mercado, porque automodelo e automodelo são dois hobbies muito praticados no mundo. Então você encontra vários tipos de motores com vários ESCs, e então você pode escolher o tamanho certinho para o seu robô, tá bom? E esse motor também tem a vantagem de, como ele é para automodelo, ele geralmente aguenta mais pancada também. Tá? Ele já é um motor selado, tá? Ele não entra poeira geralmente. E também não posso deixar de falar sobre o rei dos motores de sumô, que são os Maxon. Esses motores são excelentes. Eles têm uma construção diferente chamada Coreless, que basicamente é um motor DC, que só tem positivo e negativo, mas a parte externa do motor que gira, tá? Então o que isso significa? Que o motor vai ter muito torque, então você pode colocar uma redução pequena, que ele ainda assim ele vai ter uma alta velocidade, tá? E esses motores são produzidos com uma precisão, com uma excelência gigantesca,
Tá? Então a eficiência desses motores passa de 90%. É muito difícil de encontrar um motor com essa eficiência hoje em dia. Tá? Então os Maxon, eles são sem dúvidas o melhor motor que você pode colocar num sumo hoje em dia. E o contraponto dele é o preço. Tá? É um motor muito caro, mas muito caro. Então torna inviável. Tipo, com o preço de um motor você consegue fazer 4 robôs com motor de vidro elétrico, sabe? Mas esse motor está virando padrão internacional. Se você vai para o Japão competir lá fora, se você for ver os robôs japoneses, praticamente todos usam Maxon. Sem falar também que você já encontra em algumas lojas especializadas de sumo vários conjuntos de engrenagens para esse motor. Você já encontra o chassi inteiro do robô próprio para esse motor. Tá? E você pode controlar ele com uma ponte H normal, uma ponte H de motor DC. Então, é sem dúvidas o melhor motor para sumo hoje em dia. Tá? Esses são os motores que eu já vi em sumos de robô, beleza? Se você conhece algum outro motor que dá para ser utilizado no sumo, deixa aí nos comentários, compartilhe a informação do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, sabe? Se esse vídeo te ensinou alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa, se foi útil para você, não deixa de deixar um likezinho ali, beleza? E compartilhe aí com a sua equipe, compartilhe com seus amigos que estão fazendo um projeto de sumo de robô, para eles também conhecerem, opinarem, para vocês discutirem aí sobre qual o melhor motor utilizar, tá? Então é isso, fico por aqui, até a próxima.